Olá, um salve para todos vocês que nos escutam. Eu sou Monique Prado e esse é o Maconhômetro Política, um projeto do Cannabis Monitor de entrevistas com agentes políticos que mobilizam a pauta antiproibicionista nos espaços da política institucional. Neste mês de setembro de 2022, no período das campanhas eleitorais para o pleito de outubro, nós estamos realizando uma série de entrevistas com candidaturas de todo o país que têm a pauta antiproibicionista como bandeira política. Nossa proposta é conversar com essas figuras que propõem disputar a pauta da política de drogas nas casas legislativas brasileiras e entender como eles vão ser atravessados por esse tema e por que se projetam politicamente através dessa pauta. Desse modo, buscamos trazer para os ouvintes do Maconhômetro uma aproximação com os atores que representam a nossa causa nos espaços políticos de exercício da democracia. Para os que ainda não me conhecem, eu sou Monique Prado, sou cientista social, pesquisadora, ativista antiproibicionista e assessora parlamentar para a área de políticas de drogas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nesse episódio, eu recebo 3 candidaturas antiproibicionistas de Santa Catarina, que são a Carla Aires, que é cientista social e política, doutora pela UFSC, atualmente é vereadora de Florianópolis e é autora de projetos de lei sobre incentivo a pesquisas e distribuição de medicamentos à base de cannabis medicinal no SUS. Está candidata a deputada federal. A Zelise, que é trabalhadora do SUS há mais de 10 anos, boa parte deles na área de saúde mental, atuando como usuários de drogas. É organizadora da Marcha da Maconha Joinville desde 2016 e voluntária no projeto Fique Legal, de redução de riscos e danos em contextos de festa. Também é organizadora da Batalha de Rima, Rimas do Gueto, e atua com eventos de políticas de drogas. E o Vini Lanças, que é formado bacharel em Ciências Sociais pela UEL, é mestre e doutor em Sociologia Política pela UFSC, é professor de Sociologia, ativista antiproibicionista e organizador da Marcha da Maconha Floripa. É um defensor da legalização da maconha no Brasil, da divulgação científica e da luta pela autonomia universitária. Está candidato a deputado federal. Olá, Carla, Zelise e Vini. Obrigada por toparem ter essa troca aqui no Maconhômetro. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, para quem nos ouve aqui no Maconhômetro Política, quero agradecer demais o convite, dizer que fiquei muito feliz quando recebi esse chamado para estar aqui conversando com vocês e em compartilhar mais um espaço com o Vini, com a Zelise, nessas eleições e nesses encontros que estamos tendo neste momento, que eu espero que se fortaleça ainda mais para outros espaços e outros momentos também. Oi, obrigada por chamar, pela oportunidade, por dar a voz para a gente, né, os candidatos antiproíbas. Nesse meio é muito importante a gente ter esse espaço para falar, até porque está bem difícil, né, pelas exclusões, enfim. Então, estamos juntos, estamos aí e bora dali. Olá, um salve para você que estiver ouvindo a gente de qualquer lugar. Muito obrigado pelo convite e é um prazer e uma honra estar falando aqui com vocês. Maravilha, galera. Eu vou começar com uma pergunta geral para os 3, com o objetivo da gente realmente ter uma dimensão sobre o envolvimento de cada um de vocês com essa pauta política, que é a pauta da política de drogas, e, consequentemente, com a militância antiproibicionista. Eu queria saber, e imagino que todo mundo que esteja pensando em vocês como possíveis candidatos, como que cada um de vocês foi atravessado por essas questões e o que sensibilizou vocês a se voltarem para essa disputa política. Resumindo, qual é o lugar de fala de vocês em relação a essas pautas? Primeiro, voltar aqui, né, para os ouvintes que estão acompanhando o podcast, até ir reconhecendo as vozes. Então, eu sou a Carla Aires, para reconhecer bem aí, gravar cada um de nós que vamos nos apresentar. Eu estou vereadora aqui em Florianópolis, capital catarinense, e quero dizer que o meu primeiro contato, na verdade, com a luta antiproibicionista veio antes de estar vereadora, a partir de diferentes movimentos que a gente já participava pela esquerda e também pelo próprio partido, sou representante do Partido dos Trabalhadores, mas com muita dificuldade sempre de ver os companheiros camaradas avançarem nessa discussão. Acho que é importante registrar, participava outro dia com a Zelise e com o Vini também de uma outra atividade, que este meu lugar de fala parte da seguinte ordem, na verdade. Eu não
sou usuária de maconha ou de cannabis, nem do ponto de vista recreativo, nem medicinal, nem terapêutico. E essa fala eu tenho começado em todos os espaços, não numa perspectiva moralista, mas numa perspectiva de apontar que, independente de sermos usuários ou pacientes da maconha, nós precisamos entender que a política de drogas que hoje acontece no Brasil, ela é excludente, ela é antidemocrática, ela atravessa as populações periféricas a partir de uma série de exclusões. A proibição da maconha e de outras drogas gera uma série de problemas do ponto de vista social, racial, da juventude, cultural no nosso país, e cada um de nós que nos colocamos para falar do ponto de vista da política, fazer disputas nos espaços de representação institucional e também partidários, temos que ter um compromisso de lutar contra esse estado de coisas que está dado. Então, eu me elegi vereadora em 2020 aqui em Florianópolis e o nosso mandato foi procurado por uma série de associações e pacientes de cannabis medicinal, a partir da onde a gente se inseriu mais ativamente nessa discussão, nessa militância, na apresentação de reuniões e debates a partir do mandato para a construção dos 2 projetos que nós apresentamos aqui na capital, que a gente estava conversando anteriormente. Um é para o incentivo de pesquisa à base de cannabis e cultivo de maconha, enfim, para fins de pesquisa científico no nosso município, e um outro projeto que também visa a distribuição de medicamentos à base de cannabis pelo SUS aqui em Florianópolis, com toda a discussão sobre redução de danos, enfim, que isso abarca. Então, a nossa discussão, ela se insere a partir disso. E deste lugar, a gente tem ampliado as nossas reflexões e a nossa atuação também para uma relação com a Marcha da Maconha, está aqui o Vini, que é o nosso organizador, e também para uma discussão de reflexões que vão ao encontro desta pauta junto aos debates de educação, de segurança pública, de uma nova política de drogas, da descriminalização e também da legalização. Então, eu sou Zelise, estou candidata a deputada estadual em Santa Catarina. Eu, na militância, né, um pouquinho da minha história, eu formei em técnico de enfermagem, fiz concurso, passei em Jaraguá do Sul, fui trabalhar no CAPS-AD. CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. É um serviço do SUS que dá tratamento para pessoas que têm problemas com álcool e outras drogas. Trabalhei por 10 anos no CAPS-AD, agora eu estou trabalhando num posto de saúde, que é um outro olhar, mas também ainda é SUS, né? Lá eu tive muita vivência com população problemática, com população que usa recreacional, né, usa medicinal, e também população de rua. Ali eu comecei a faculdade de psicologia também, sou formada em psicologia, mas não atuo. E ali nesse meio eu me despi de preconceitos, estudei bastante também para entender, conversei bastante, né, com o público para entender mais ainda, né, a vivência dessas pessoas. Durante meu trabalho no CAPS, eu entrei para a organização da Marcha da Maconha em 2016 e estou até hoje. Hoje eu estou mais à frente do movimento. Tem um projeto de redução de riscos e danos, que é o projeto Fique Legal, que a gente é de Joinville, né? A gente vai nos festivais testar as substâncias das pessoas com reagentes colorimétricos, então a gente testa LSD, êxtase, MD, a gente faz roda de conversa com as pessoas, a gente também tem o SOS Bad Trip, que é o serviço que atende as pessoas que estão passando por uma angústia, um medo, enfim, naquele momento que ingeriram substâncias psicodélicas e outras, né? Estou na Articulação Nacional, onde a gente faz atividades, e em 2018 ou 19, se eu não me engano, acho que foi 19, eu bolei em Joinville o Descriminaliza STF Joinville, que naquele ano estava sendo votado, né, para descriminalizar. A gente fez esse evento, teve abertura com freestyle, teve pessoas falando sobre o tema, enfim.
Puxei outros movimentos também, outros atos políticos, né, de políticas de drogas. Estou na organização da Batalha de Rimas do Gueto, também em Joinville, que acontece toda quarta-feira à noite, às 8h30. Faço parte da ABRAND, que é a Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas Núcleo Sul, e também faço parte da REDUC, que é a Rede Brasileira de Redutores e Redutoras de Danos e Direitos Humanos. E aí, esse ano, eu sempre fui dos movimentos sociais, assim, né? Nunca imaginei entrar para a política partidária. Foi esse ano que o PSOL, o Ivan, né, me chamou, e aí vou entrar, né, agora aí, vamos ver se dá boa, se der boa, tamo lá, mas se não, a gente continua nos movimentos sociais, como a gente sempre esteve, e é isso aí. Salve, galera, aqui é o Vini, da Marcha da Maconha de Florianópolis, Santa Catarina. A minha aproximação com o tema da luta antiproibicionista se deu por meio acadêmico. Eu tinha acabado de me formar em Ciências Sociais e me mudei aqui para Floripa para fazer minha pesquisa na Sociologia Política aqui da UFSC. E meu tema era desobediência civil e movimentos sociais contemporâneos. Aí, entre outros movimentos sociais, eu conheci a Marcha da Maconha. Como eu já era usuário de longa data, me interessei bastante pelo tema e pude, através da pesquisa, conhecer a luta pela legalização em diversas realidades do Brasil todo e do Uruguai. E aí a gente foi conhecendo pessoas, conhecendo os argumentos, entendendo o que de fato a luta antiproibicionista é. E na articulação nacional a gente tem uma frase que não é só para fumar que nós marchamos. Eu acho que dá para atualizar essa frase e dizer não é para fumar que nós marchamos. A questão é a desmilitarização das comunidades de trabalhadores. A questão é o fim de toda a injustiça. Desde 2013 que eu acompanho a construção da Marcha da Maconha de Floripa, desde 2016 de forma mais ativa aqui na cidade. E o amadurecimento que a gente vê da pauta se deu ao longo desse tempo. A gente percebe, por exemplo, que a Marcha da Maconha em Florianópolis ela começou na beira-mar e ela tinha um caráter muito mais lúdico, muito mais festivo. A gente começou a fazer as marchas da maconha no centro da cidade, que é para ter cara de protesto mesmo, falar, não é uma festa, é uma reivindicação. E teve aproximação com o pessoal das batalhas de rap, que também pôde tornar a luta mais com cara do pessoal da cidade e menos com cara da juventude universitária. E isso foi fruto de um processo de aprendizado e luta. Aí a aproximação com o meio político se deu a partir de bastante diálogo dentro da Marcha da Maconha Floripa, se a gente ia ou não adentrar as fileiras partidárias, fazer política institucional. Decidimos que sim, inclusive o dia que a gente se filiou foi no gabinete do vereador Marquito, aqui do PSOL de Florianópolis, e desde então a gente constrói o PSOL, constrói a setorial antiproibicionista dentro do PSOL, e agora estamos construindo pela segunda vez uma candidatura antiproibicionista, dessa vez a Câmara Federal, que é afinal onde a gente vai legalizar a maconha no Brasil. Gente, maravilha. Queria destacar alguns pontos nas falas de vocês. Achei muito interessante o fato de vocês serem muito ligados à pauta, assim, na profissão de vocês, para além da militância, né, do ativismo, de vocês estarem muito engajados e muito atentos a uma dimensão que foi a Carla que falou até, que é essa dimensão que eu acho que a gente tem que ter bem em mente, de que essa questão da regulamentação da maconha, de outras drogas, essa pauta ela vai muito além do usuário, né? É uma pauta que tem que ser coletiva, tem que ser de todos, e acho que vocês três estão muito atentos nisso. Tá? Achei isso bem legal. Mas, bom, vamos para a próxima pergunta para vocês. Caso vocês sejam eleitos, queria que dividissem com a gente o que podem fazer e como pretendem atuar para avançar as pautas caras aos movimentos antiproibicionistas nesses espaços. Inclusive, se vocês puderem, assim, cada um de vocês, eu imagino que vocês, como vocês já explicaram, vocês têm um vínculo diferente e se aproximaram dessa pauta por questões diferentes, por conta da trajetória de vida de vocês. Aí eu queria saber, em relação a vocês, quais são as pautas que vocês consideram mais caras? Para além dos movimentos sociais que vocês fazem parte, assim, o que vocês acham que é essencial também? Bom, eu acredito que é importante a gente destacar aqui nessa conversa que tanto eu e o Vini somos candidatos, né, a deputado e deputada federal, então existe uma gama de ações
que a gente pode fazer a partir do Congresso Nacional, a partir da Câmara Federal, e a companheira Zelise é candidata a deputada estadual e existe uma gama de coisas que a gente pode pensar a partir de assembleias legislativas. E é bem importante a gente fazer essa conversa, porque eu, estando vereador agora, né, e tendo apresentado esses 2 projetos que eu citei anteriormente, a gente sempre ouve que a pauta da maconha, a pauta da legalização, a pauta da descriminalização é uma pauta para Brasília, né? A gente não pode fazer nada aqui embaixo, digamos assim, nos municípios, nos estados. Mas isso é errôneo, é uma falácia, é mais um argumento contrário ao avanço do debate sobre os nossos corpos, sobre tudo isso que a gente problematiza a partir das reflexões antiproibicionistas. Então, hoje no Brasil existem, acredito que, para quem não milita diretamente na pauta, 2 temas que estão mais em voga, né? Um, que é a pauta do avanço no Congresso do PL 399, que existem muitas críticas, existem muitas místicas também ao entorno dele, mas é o que a gente tem neste momento no Congresso. Então, acho que quem assumir o Congresso Nacional a partir do ano que vem, Vini, vai ter que repactuar, inclusive, a relação com o movimento social, com os movimentos que já pautam o tema da legalização e da descriminalização do Brasil há tanto tempo, repactuar uma relação estreita com as associações da sociedade civil que tem discutido isso no Brasil e também avançar na discussão sobre a revisão ou a reconstrução, enfim, isso também sempre em conjunto com os movimentos sociais, da política de drogas no Brasil. A política de drogas no Brasil que existe hoje, ela não é mais possível de se manter como está, né? Existe uma série de questões colocadas a partir dela que fomenta, inclusive, que esta guerra às drogas ela continue matando o preto na periferia, perseguindo a cultura periférica, a cultura de rua, enfim, criminalizando sujeitos, que é o que essa criminalização faz. Então, acredito que, do ponto de vista nacional, essas questões são muito importantes da gente discutir, colocar em discussão. Além, é claro, da gente pensar num avanço que vá no sentido da legalização ou da descriminalização, do autocultivo. Eu acho que a gente não pode pensar hoje na política de drogas que não fale sobre o autocultivo, que a gente não avance nesse sentido, e também que a gente pense elementos vinculados, como eu já falei, à questão da segurança pública e também da questão da educação e da saúde pública. Eu acho que são temas a partir dos quais a gente precisa emaranhar o debate da nova política de drogas e acho que a gente pode fazer isso estando no Congresso Nacional, estando na Câmara Federal. Espero que eu e o Vini estejamos lá, para que a partir dos avanços que a gente consiga na Câmara Federal, a gente abra caminhos para que a Zelise aqui na Assembleia Legislativa possa também implementar questões que são do âmbito estadual. Como a Carla bem colocou, eu estou para candidata a deputada estadual, né? Então as nossas atribuições são diferentes. E o que eu estou propondo é a descriminalização da arte e cultura de rua, porque a gente, né, que está participando do movimento, quem está nas pistas de skate, nas batalhas de rima, qualquer movimento de rua mesmo, não tem uma lei criminalizando, né? Mas a gente sente e entende que essas pessoas, outras pessoas têm um preconceito, né? A polícia vai bater, vai dar geral, outras pessoas vão nos enxergar como delinquentes, enfim, né? Reparação histórica, que é super importante, porque as pessoas que mais sofrem, que mais sofreram são os pretos e pobres, então a gente tem que reparar os danos, né? Fortalecimento do SUS e os serviços da RAPS. A RAPS é a Rede de Atenção Psicossocial. É essa rede que atende principalmente pessoas que têm problemas com álcool e outras drogas. Nessa rede tem os CAPS, tem os serviços de residência terapêutico, e esses serviços, né, nos últimos anos e antes também, mas só que nesses 4 foram muito mais enfraquecidos, e as comunidades terapêuticas foram muito mais fortalecidas. Então, se a gente inverter, né, investir muito mais no SUS,
no SUAS e nos serviços da RAPS, a gente consegue ir contra aos avanços que a comunidade terapêutica teve, né? Não que a comunidade terapêutica não ajude, né? Mas se os serviços da RAPS, do SUS, fossem fortalecidos, a gente não precisaria de comunidade terapêutica, que é onde as pessoas ficam internadas sem um atendimento médico, onde as pessoas são obrigadas a rezar, são obrigadas a trabalhar, né? Onde a sociedade entende que lá as pessoas vão ser curadas, mas aí não alcançam o objetivo de cura, e aí é mais uma coisa que a pessoa ali, né, com problemas de álcool e outras drogas tem que lidar, que é a frustração, enfim. Promoção da redução de danos às trabalhadoras do sexo, porque é muito importante, né, quem que olha para essas pessoas, enfim, então a gente teria um programa para isso. Fortalecimento dos movimentos sociais, arte e cultura de rua, porque é indo nesses espaços, principalmente os espaços da periferia, que dá um outro caminho, né, uma outra visão para os menores que estão no corre. Educação sobre drogas, e isso é super importante, porque assim, a educação sobre drogas não seria apologia ao uso de drogas, seria informar realmente as questões que envolvem o uso de drogas, o uso problemático, uso, enfim, recreacional, mas aí de acordo com a idade, né? Não, tipo, vou começar ali falando sobre crack com uma criança de 7 anos, não. Cada idade também tendo o seu modo de falar, enfim, né, com certas idades. Também levar a educação sobre drogas para as instituições, ou seja, para as polícias, enfim, até conversar sobre o ProERD, né, que tem nas escolas. Criação de novos espaços públicos e manutenção dos existentes, porque principalmente quem é mulher, que está num espaço público, não tem banheiro, a mulher tem que ir no mato, enfim. Então, a manutenção dos existentes também, que está prejudicado, né? E melhores condições carcerárias, porque já que eu, como deputada estadual, não posso mudar a lei para desencarcerar, então que pelo menos eu consiga reformular melhores condições, né, para as pessoas que estão lá. Bom, essa é uma excelente pergunta. A gente precisa trabalhar com bastante determinação dentro do Congresso Nacional. A gente sabe que o Congresso Nacional não é fácil e, além do objetivo nosso da legalização da maconha, a luta antiproibicionista tem uma série de outras conquistas para almejar dentro da Câmara e em coerência e em consonância com a luta dos outros movimentos sociais, com a luta das forças progressistas aqui no Brasil, tanto por uma questão de política quanto por uma questão de coerência com os nossos princípios. Eu gosto muito dos textos das feministas antiproibicionistas, onde elas colocam como uma luta antiproibicionista que não seja feminista, ela é incoerente, ela é inócua. E eu acho que, nesse sentido, a gente consegue perceber o quanto que a luta antiproibicionista e a atuação dela dentro do Congresso deve estar articulada com todas as lutas que envolvem a livre disposição dos nossos corpos. Nesse sentido, a luta antiproibicionista está vinculada ao movimento feminista, mas também ao movimento negro, ao movimento pelo desencarceramento, ao movimento LGBTQIA+, ao movimento antimanicomial, ao movimento antipunitivista, no sentido de que são várias opressões que impedem a gente de dispor livremente daquilo que nós somos na sociedade. A gente sabe que há a bancada conservadora que tenta encarcerar, que tenta jogar as pessoas em manicômio, nas comunidades terapêuticas, que tenta impedir a pessoa de amar, de usar plantas e substâncias. Então é contra isso que a gente tem que se colocar. Do mesmo jeito que há uma bancada conservadora, deve haver uma resistência progressista. A gente não pode aceitar. Porque tirando a alma, a psique, as instâncias metafísicas, no mundo físico, o que a gente tem de mais íntimo de nós mesmos é o próprio corpo. Então não pode ter uma legislação que diga quem ou como eu devo amar, que diga quais substâncias eu posso ou não utilizar. Não é por aí. Não é por aí que as coisas são. E, além disso, também é uma questão de construção política. Eu vejo como muito interessante a construção política do Uruguai, onde os movimentos sociais se uniram em torno do punho unificado contra o Uruguai conservador, e eles ocupam as ruas, um fortalecendo o outro. Por exemplo, na Marcha da Maconha em Montevidéu tinha uma gigantesca bandeira
do movimento LGBTQIA+, que colou em peso para fortalecer, e acontece isso de todos os movimentos fortalecerem todos, isso gera pressão das ruas, mas isso também se reflete na Frente Ampla, que é a coalizão de partidos na época do Pepe Mujica, seguido pelo Tabaré Vázquez, e agora, mesmo com o presidente dito de direito Lacache Pou, eles têm, a Frente Ampla ainda existe, que é a coalizão de partidos progressistas de esquerda que pauta esses temas no Congresso. Eu imagino que aqui no Brasil teria que ser algo nesse sentido. A gente tem uma coalizão de partidos como o PSOL, o PT, que vão pautar esses temas e, além da legalização da maconha, a gente vai pautar a legalização do aborto. A gente vai pautar a desmilitarização da polícia, porque isso que a Zelise denuncia da polícia ter prerrogativa para agredir as pessoas que estão fazendo seu rap na rua é uma consequência dela ser militarizada. E a polícia militarizada só acontece aqui no Brasil. Quando a gente invadiu o Senado uruguaio, tinha 2 guardinhas armados com walkie-talkie, eles não estavam nem com cacetete. Percebe a diferença de uma república livre para a polícia militar brasileira. Isso não tem cabimento, a prerrogativa que eles têm. E não é não haver polícia, é a polícia não ser militarizada. A gente vê, inclusive, dentro dos policiais, pessoas como o Zacconi, ou o Luiz Carlos Valois, a Maria Lúcia Caran, que é juíza, né, não é bem policial, mas enfim, agentes da lei que são a favor da desmilitarização da polícia. Então, nesse aspecto, eu respondo a pergunta dessa forma. A gente vai trazer nossas pautas para o Congresso e vai construir com as pautas progressistas, para que a gente tenha uma bancada que seja capaz de conseguir avanços como a gente vê nossos vizinhos conseguirem. A legalização do autocultivo, a legalização do aborto, desencarceramento e, se possível, com reparação histórica. Enfim, não vai ser fácil essa luta, a gente sabe o poder do conservadorismo no Congresso, mas é para isso que a gente coloca nossas candidaturas, para que a gente possa ter uma força progressista lutando por liberdade e justiça no Congresso Nacional. Muito bom. Eu concordo, eu acho que tem que ter mesmo. Acho que nós todos do Cannabis Monitor, a gente acredita muito nisso, no poder que candidaturas verdes como as de vocês, antiproibicionistas, têm. Realmente é uma forma de fazer resistência, né, frente a tantas opressões e tanto conservadorismo. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Eu queria que vocês falassem um pouco dos impactos da atual política de drogas em Santa Catarina e as consequências que vocês vivenciam nos seus territórios. Quais são as principais questões que mobilizam o ativismo político local? Vamos lá. Acredito que listar os 2 principais que a gente tem lidado todos os dias, inclusive na resistência do próprio mandato, e como todos nós aqui somos de Santa Catarina, acho que podemos nos dividir nesse sentido, mas o que a gente lida diretamente com isso, aqui em Florianópolis particularmente, num primeiro momento, e isso não que existe hierarquia nos 2 pontos que eu vou colocar, é a criminalização da periferia, né, e tudo que abarca, e tudo que isso representa. Então, ações, isso que o Vini estava falando anteriormente, sobre a desmilitarização, ela é muito importante, porque nós lidamos diariamente com ações ostensivas da Polícia Militar na periferia, nos morros de Florianópolis, com entradas super hostis nas vielas, nas casas, com abordagens desnecessárias, em que a Polícia Militar faz das favelas o seu campo de treinamento. E no seu campo de treinamento mata a juventude negra, mata a periferia todos os dias, e com uma desculpa, muitas vezes esfarrapada, né, de combater o tráfico. E a gente sabe que não é isso, que a criminalização das drogas, que tem principalmente a criminalização da maconha como um escudo dessa criminalização geral, ela é, na verdade, uma ação persecutória histórica contra a população negra e contra a população periférica no mundo todo. Se a gente pegar toda a história da criminalização, principalmente da maconha, a gente vê o quanto que ela acontece em diferentes países, em diferentes pontos da história, sempre a serviço do avanço do capital, como é, por exemplo, a questão dos Estados Unidos, inclusive a criminalização da maconha na troca do cânhamo pelo algodão. Foi o avanço da monocultura do algodão, por exemplo, que fez com que a maconha fosse criminalizada nos Estados Unidos.
e assim em outros pontos da história, em momentos de guerra, enfim, numa série de questões, assim como também a criminalização ela está associada à questão da indústria farmacêutica e sempre nessa relação com o avanço do capital. E por isso também que a luta antiproibicionista ela é essencialmente anticapitalista. A gente precisa falar sobre isso, né? E, nesse sentido, a questão dessa perseguição a determinados corpos, a determinadas populações, é muito presente em Santa Catarina, é muito presente na capital, que é da onde eu falo, do território que eu atuo, porque existe toda essa, não a criminalização da droga, né, do que eles chamam de droga, mas a criminalização de pessoas, de populações, de um grupo muito específico da sociedade. E com isso, acho que um outro ponto que me associa ao nosso mandato, à nossa candidatura à militância total da companheira Zelise, é a questão da criminalização de determinadas expressões culturais. E a gente tem esse diálogo aqui em Florianópolis também com a galera do hip hop, com a galera do grafite, enfim, e a gente percebe o quanto que essas expressões artísticas que são mais difundidas entre a periferia ou entre a galera que ocupa e faz arte na rua é associada ao uso de drogas, ao uso de entorpecentes, enfim, daquilo que a política de droga categoriza dessa forma, e há inclusive como é que eu vou dizer, uma caça à liberdade de expressão, à liberdade do uso do espaço público, à liberdade da vida no espaço público e da convivência coletiva na cidade, né? Falando aqui de Florianópolis. Então, eu queria destacar esses dois pontos, porque é algo que a gente tem lidado muito. Inclusive, a gente tem construído aqui, está em fase de construção também, uma política municipal com a galera do hip hop, fazendo essa discussão, inclusive, de fazer neste momento, né, uma aproximação com o poder público, uma aproximação e sensibilização até mesmo da Guarda Municipal, enfim, para criar mecanismos mais democráticos, inclusive dessas expressões culturais acontecerem em diferentes pontos aqui de Florianópolis. Eu acredito que naquilo que a gente atua são os dois pontos mais fortes do impacto da política de drogas em Santa Catarina que a gente precisa rever. Então, até muito boa, né, a fala da Carla, até complementando o que ela trouxe a respeito de como é abordado, né, em Santa Catarina, que é onde a gente vive e é onde a gente vai atuar. A política da proibição, na verdade, ela não funciona, né, ela não impede que as pessoas usem drogas, ela mata e encarcera principalmente pretos e pobres, né. É uma política de extermínio e controle social mesmo, né. Por exemplo, a polícia entra em bairros pobres, enfim, com o pretexto de acabar com o tráfico, mas não entra nos bairros ricos com o mesmo propósito. Na verdade, nem entra, né? Então, aí a gente percebe a grande diferença, né, do tratamento que acontece com as pessoas, enfim. Além dessa política, né, de extermínio e controle social, vulgo a guerra às drogas, né, a gente percebe, né, não sei se todo mundo que está ouvindo percebeu, né, que nos últimos 4 anos parece que a polícia teve um aval para ser mais truculenta, né? A PM chega, né, nos espaços públicos, onde as pessoas... Espaços públicos, assim, praça, né, onde os jovens, principalmente, estão e não tem... Muitas vezes não tem uma conversa, né? Enfim, uma abordagem mais... Uma abordagem tranquila, né? Sempre com agressão, com bala de borracha, ou até mesmo teve, né, o Vini pode falar melhor, mas eu gostaria de lembrar de uma situação que eu participei de um evento num bairro de Floripa sobre um maninho que foi morto pela PM, um maninho do rap, né, que ele estava em serviço, enfim, mas foi morto pela PM porque eles simplesmente entram para matar, né, e é isso. Bom, o impacto da proibição em Santa Catarina, e nisso eu estou bastante de acordo com o que a Carla colocou anteriormente, ele é um impacto em 2 níveis, que abarcam realidades de classe diferentes. Nós temos, o primeiro de tudo, esse impacto social. É um impacto que traz a morte das pessoas. A gente sabe que toda vez que o Estado assassina alguém nesse país, acusa a pessoa de estar relacionada ao famigerado tráfico de drogas.
E mesmo se ela não tivesse, ninguém merece ser assassinado pela polícia dessa forma. Um amigo nosso da Marcha da Maconha de Campinas, o Paulo Mariante, outro dia contou uma história de uma mãe que teve seu filho morto pela polícia e a mãe dizia: meu filho tinha o direito de ser preso, meu filho tinha o direito de ser julgado. O assassinato sumário de pessoas, assim, isso é surreal. Isso, assim, é tão impactante que a gente não sabe nem por onde começar a crítica. Porque é isso que acontece, a proibição ela gera morte. A gente não pode ser eufemista. Ela gera morte, ela assassina pessoas diariamente e ela cria um pretexto que o Estado pode usar para assassinar qualquer um de nós a qualquer momento. Ela cria no imaginário popular a figura do traficante, que é geralmente associado à juventude negra das comunidades de trabalhadores, e que contra o qual vale fazer qualquer coisa, contra o qual não vale direitos humanos, não vale garantias sociais. Isso é muito perigoso. Quando a gente morde essa isca, a gente está dando aval para o Estado para oprimir a qualquer um de nós, que pode ser acusado disso a qualquer momento, por razões políticas e sociais. Então é muito perigosa essa política. Além disso, também há um impacto no acesso às terapias canábicas. Nesse aspecto, a Carla apresentou projetos de lei que procuram superar esse impacto, mas ele existe. A gente sabe que há diversas pessoas em Santa Catarina que necessitam do acesso aos tratamentos, às terapias canábicas, e por meio da proibição não conseguem. Então a gente sabe que existem, a gente sabe pelo papel das associações, pelas reivindicações que a gente recebe, pela galera que vem trazendo essas demandas para a gente, de mães, pais, médicos, pacientes, cuidadores, que reivindicam poder plantar em casa ou poder, de alguma forma associativa, produzir o remédio que precisam e incorrem na desobediência civil. E, apesar da desobediência civil dar bons resultados, a gente sabe que a desobediência civil é uma prática que ela funciona quando a pessoa é minimamente branca e burguesa. Se a pessoa da quebrada inventar de fazer desobediência civil, a polícia vai chegar atirando ao invés de perguntar. Então, esse negócio de habeas corpus preventivo, essas coisas funcionam para certas classes. Eu acho que esses são os dois aspectos principais da proibição em Santa Catarina, e eu vou acrescentar um terceiro, que é mais especulativo, mas que é igualmente importante para ser pautado no Congresso, que é o aspecto econômico. O aspecto econômico, como a Carla bem colocou, a nossa luta tem que ser anticapitalista. Mas a luta anticapitalista, ela não pode deixar de lado a questão ambiental. E a gente sabe que tudo que pode ser feito de petróleo pode ser feito de maconha. E que Santa Catarina já é um polo agrícola e industrial. Então seria muito proveitoso para a gente, economicamente aqui em Santa Catarina, a gente poderia gerar empregos, se tornar um polo produtivo, melhorar de forma significativa a vida da classe trabalhadora com a legalização. A gente poderia plantar em modelos de agricultura familiar, através de agroecologia, e poderia resolver uma série de problemas que a gente tem de impacto ambiental que a indústria do petróleo causa para o nosso estado e que a gente poderia resolver através da legalização. Eu acho que esses são os três principais impactos e que a gente vai levar para o Congresso Nacional. Enquanto o Vini falava, eu me lembrei de duas questões que eu acho que seria importante pontuar aqui também para a galera que está nos ouvindo. Quando o Vini fala sobre a questão da política de drogas, dessa perseguição, e nós estamos falando sobre isso aqui, né? Acho que já é corrente para a galera que ouve o maconhômetro, mas é importante sempre frisar, porque esta política de drogas que está colocada hoje, ela não apresenta critérios do que é usuário e do que é traficante. E daí é a cor da pessoa, muitas vezes, que determina como que a ação da polícia vai justificar se a pessoa é traficante ou é usuária. E aqui nós temos em Santa Catarina, eu lembrei para falar disso, na verdade, um caso muito emblemático que aconteceu em 2014, 2015, para além de outros casos, inclusive nas próprias periferias, como nós já pautamos, que foi o Levante do Bosque na Universidade Federal de Santa Catarina, em que a polícia adentrou a Universidade Pública Federal com a desculpa de pegar 2 baseados de um mano que estava fumando lá no meio do mato e cometeu uma grande atrocidade, que se reverteu posteriormente num processo de perseguição, inclusive, à universidade, que hoje, né, toda a narrativa de
deslegitimação da ciência e das universidades públicas passam pela fala de que lá só tem maconheiro, lá só tem vagabundo e coisas do tipo. Então, a criminalização ela gera uma série de outras questões que deslegitima outros setores, inclusive do serviço público, do serviço social. E, por fim, a criminalização também é usada como justificativa do poder público, muitas vezes, para não executar outras políticas sociais. Por exemplo, nós temos em Florianópolis um crescente da população em situação de rua, que é um fenômeno resultante da crise econômica que o Brasil atravessa, de uma falta de política habitacional, do desemprego, da falta de comida na mesa e uma série de coisas. Mas, para não criar políticas públicas efetivas, a prefeitura sempre se utiliza da seguinte narrativa: mas é tudo viciado em droga, mas quer dinheiro para fumar maconha. Quando, na verdade, a gente sabe que muitas vezes o uso de drogas, independente qual, desta população é consequência de um processo de vulnerabilidade e não o contrário. E eu acho que isso também é importante ser pontuado aqui na nossa conversa. Eu estava lá em 2014, quando teve o Levante do Bosque. Desculpa interromper, mas eu acho legal comentar o que a Carla trouxe. Foi uma violência sem necessidade, justificando, eles tiveram que mobilizar uma tropa de choque, não pegaram nada além de um baseadinho, jogaram bomba de gás, inclusive do lado de uma escola infantil, onde você tinha bebês ali do lado. Foi assim, uma violência completamente desnecessária, desproporcional com a dita missão que eles tinham que cumprir lá. Isso gerou uma série de ataques e perseguições por parte das forças policiais da universidade pública, que culminou na morte do nosso reitor. Que Deus o tenha, e dizer que nós, da comunidade científica, não nos esquecemos. A gente lembra disso e vai lembrar para sempre o que a violência policial foi capaz de fazer. E detalhe, depois de meses de investigação, anos de investigação, não provaram nada contra a universidade pública. Não tinha um clips comprado sem licitação. Não tinha nada que incriminasse a ciência no Brasil. Esse discurso contrário à ciência é um discurso colonialista e quer ver a gente comprando tecnologia europeia para sempre e não quer dar autonomia para o povo brasileiro. Isso, além de levar a tantas mortes como a gente já denunciou hoje, levou à morte do reitor de uma das maiores universidades públicas da América Latina. Isso, assim, me falta palavras para expressar a indignação diante disso. E o Levante do Bosque foi o mínimo necessário, uma reação justa que a gente teve contra uma invasão policial injustificada contra a universidade pública. É por puro preconceito. Eles usam mais uma vez o pretexto da proibição para perseguir quem trabalha de verdade, que são os cientistas desse país, como a gente pôde ver durante a pandemia. É muito revoltante mesmo, gente. Imagina a indignação de vocês que são de Santa Catarina terem presenciado, acompanhado isso de perto. E muito triste ver como que o obscurantismo em relação à ciência, a criminalização da pobreza, tudo isso está muito ligado a essa pauta que vocês três compraram como bandeira, né, de campanha, bandeira aí para vocês emplacarem aí numa candidatura de vocês. Então, é isso, triste demais, isso tudo. Mas, bom, vocês já levantaram esse ponto, já sinalizaram que passaram por isso em algum momento, e vocês disseram quanto que há muita resistência em relação a essa pauta da política de drogas, uma política de drogas democrática, de fato, né, que não seja proibicionista, e isso acontece inclusive nos partidos políticos de esquerda que vocês integram. Então, geralmente, esse é um tema que os partidos não querem se vincular no período das eleições. Recentemente, o posicionamento do político Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, demonstrou isso no momento em que ele diz que não é mais a favor da legalização da maconha. E, bom, para além de uma análise desse posicionamento, dessa fala, eu queria que vocês falassem um pouco do desafio de bancar essa bandeira que vocês carregam publicamente e, se vocês puderem dividir com a gente, se vocês já sofreram alguma violência ou sabotagem por conta dessa pauta que vocês defendem. Eu acho fundamental essa pergunta, Monique, e
porque também falávamos sobre isso num outro espaço que nós três compartilhamos, das resistências que nós fazemos nos nossos partidos e no campo da esquerda, né? O PT, por exemplo, que é o partido que eu integro desde os meus 16 anos, não tem um núcleo antiproibicionista constituído ainda formalmente no partido, né? Nós temos um núcleo de militantes antiproibicionistas que o próprio Paulo Mariante, que foi citado pelo Vini, compõe, mas nós não temos, assim como temos diferentes setoriais, né, que nós falamos organizativamente no PT, setorial de agroecologia, setorial de combate ao racismo, setorial de mulheres, enfim, uma série de setoriais. Nós não temos um setorial antiproibicionista, e isso, assim como outros partidos de esquerda, essas algumas dificuldades que nós temos, sem dúvida nenhuma, é fruto, sim, de um processo, como o Vini colocou, colonizador do Estado brasileiro, das instituições democráticas brasileiras. A gente não pode fechar os olhos para isso, que as instituições, a gente defende as instituições democráticas, a gente defende a estabilidade delas, mas a gente não pode fechar os olhos para o fato de que o Estado ele tem os seus limites, e muitas vezes nossos partidos que têm a função de denunciar o limite dessas estruturas precisariam ser mais ousados nisso e não tão entregues a essa lógica que já está colocada, né? Então, acho que a gente tenta driblar esse conservadorismo que muitas vezes cristão também presente na esquerda. Eu, como uma mulher lésbica, né, para falar de pautas fora do armário, da pauta LGBT, da pauta do aborto, da pauta das violências, da pauta do combate ao racismo, da pauta da maconha e de uma nova política de drogas, de uma outra possibilidade de segurança pública, todas essas questões, existe uma dificuldade de avançar por essa lógica que vem também dessa base de valores que constitui a organização social brasileira lá nos seus rincões e também do próprio Estado brasileiro. Para mim, e eu sou militante disso na esquerda e no meu partido, existe uma falácia e um desafio que eu tento romper de que determinadas pautas, né, como a que nós estamos discutindo aqui hoje, são pautas que dividem a luta geral da luta de classes, né? A esquerda adora dizer isso para a gente, que falar sobre isso é dividir a classe, é dividir a luta que realmente importa, e a gente tem que fazer os nossos companheiros e camaradas enxergarem que a classe trabalhadora está sofrendo com isso, que as periferias que estão morrendo de fome também estão morrendo pela violência policial, que mesmo quando nos períodos anteriores de um governo democrático e popular, nós tínhamos a maioria da população em pleno emprego, a maioria da população fazendo 3 refeições por dia, que é a utopia de um mínimo bem-estar social, mesmo assim, o povo negro morria, perseguido por essa política de drogas, mesmo assim, os LGBTs morriam de barriga cheia por um Estado LGBTI-fóbico, mesmo assim a violência contra as mulheres existiam, independente da classe social em que a gente integra. Então, para mim, hoje, o desafio colocado no campo da esquerda é mostrar que as nossas pautas, digamos assim, antiproibicionistas do ponto de vista das drogas e dos corpos das mulheres e dos direitos individuais, como as questões do combate ao racismo, da garantia dos direitos do povo originário, da população LGBT, das juventudes, é uma pauta que, sim, ela é material, não existe nada de identitário nisso, é uma pauta que tem materialidade, porque são essas populações que mais estão sofrendo com essas políticas segregacionistas. Então, para mim, é esse o desafio. Mais do que convencer os macho branco, hétero, rico, escroto pra caralho que domina a política historicamente no Brasil, é convencer os companheiros que a nossa pauta, as nossas pautas, não dividem, elas caminham junto com o debate classista e também com o debate anticapitalista.
Então, a Carla é do PT, né? Falando um pouquinho do PSOL, né? Como eu entrei esse ano, né, para o PSOL, o Vini vai poder falar melhor. Eu já entrei para a setorial antiproibicionista também, que é uma setorial que tem dentro do PSOL. Eu recebi apoio, né, sobre a pauta, mas recentemente, de tanto assim colocar a cara, né, porque a gente tem que colocar a cara, enfim, eu recebi um ofício da Procuradoria-Geral de uma denúncia de que eu estava fazendo apologia ao uso de drogas e também tráfico. Né, a gente já respondeu, enfim, estamos esperando a resposta da Procuradoria. Mas colocar a cara, né, os militantes, eles estão à mercê disso, assim, né, até o militante que não passou por isso ainda um dia vai passar, né, seja militante na política partidária, seja militante dos movimentos sociais, né, de rua, e é isso. Zelise, seja muito bem-vinda à setorial antiproibicionista do PSOL. O PSOL é um partido que a gente consegue trabalhar a pauta antiproibicionista já faz algum tempo, inclusive com o apoio das nossas candidaturas à majoritária, quando a gente sabe que historicamente os candidatos do PSOL, aqui em Santa Catarina, por exemplo, o Camazão, que foi o candidato a governador nas eleições de 2018, ele manifestou apoio à pauta da legalização. Então é uma luta que a gente consegue fazer dentro do PSOL com relativa facilidade comparado aos outros partidos, mas ainda assim é uma luta que requer trabalho constante, trabalho de conscientização dos camaradas para a centralidade do trabalho nas nossas pautas. A gente teve, por exemplo, no último congresso do PSOL, a gente não conseguiu aprovar a resolução da setorial antiproibicionista, porque a gente estava dizendo que queria a legalização de todas as plantas e substâncias sob a alcunha de drogas, e os camaradas não entenderam a importância dessa pauta. Há ainda dentro da esquerda, chamada esquerda careta, para usar a expressão do Júlio, que é muito forte e que tem muita resistência. Então a gente precisa estar sempre fazendo essa disputa lá dentro. Quando a gente decidiu, na Marcha da Maconha de Floripa, trabalhar dentro das fileiras partidárias, é importante colocar que a gente tem no coletivo da Marcha anarquistas, pessoas que militam em outros partidos, independentes, mas nós decidimos compor a luta dentro do PSOL. E acho que é importante que essa luta seja feita dentro de outros partidos, como o PT, porque a gente sabe que não é uma trincheira ganha. Porque apesar da gente ter relativa facilidade para a construção da luta antiproibicionista dentro do PSOL, que sempre foi bastante aberto às nossas pautas, a gente sabe que os partidos de esquerda, salvo o PCB, que trabalha com o centralismo democrático, os partidos de esquerda têm correntes, e as correntes disputam dentro dos congressos partidários, e dentro dessas correntes há visões mais progressistas e visões mais ortodoxas. O que a gente usa como argumento para convencer os camaradas que são mais conservadores, e nesse aspecto eu tenho que concordar bastante com o que a Carla colocou, é a centralidade do trabalho nas nossas pautas. Infelizmente, quem acha que tem uma divisão entre as pautas identitárias e as pautas classistas está há 30 anos por fora do debate do marxismo contemporâneo, porque para mim isso já estava resolvido lá com a New Left Review em 87. Mas basicamente o que a teoria tem para nos ensinar é o seguinte: o capitalismo ele é cruel. O capitalista ele quer maximizar seus lucros. E ele vai explorar de qualquer idiosincrasia para maximizar seus lucros, independente. Não é uma questão de racionalidade do próprio capitalismo. Isso quer dizer na prática o quê? Que seu patrão puder pagar menos pelo seu trabalho, porque você é mulher, porque você é negro, porque você é gay, porque você é maconheiro, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Não necessariamente porque ele seja malvado, talvez seja também, mas porque é essa lógica do capitalismo, explorar qualquer oportunidade de maximização de lucros. Então, quando a gente está lutando pelo direito das mulheres, dos homossexuais, do povo negro, dos povos originários, dos usuários de plantas e substâncias chamadas drogas, a gente está lutando pela classe trabalhadora. A gente está lutando pelos direitos da classe trabalhadora. Porque quem é rico se safa de alguma forma. No impacto não é o mesmo. Não é, por mais que você tenha um impacto negativo do preconceito contra homossexuais, por exemplo, independente da classe,
não é essa pessoa que vai perder o emprego porque é gay. Quem vai perder o emprego, tá ligado, é a classe trabalhadora. Quem vai perder o emprego por ser maconheiro é a classe trabalhadora. Quem vai sofrer essa perseguição, como a Zelise está sofrendo, são os políticos que representam a classe trabalhadora. Então, maluco do Partido Novo, se estiver falando de maconha, não vai ser acusado de tráfico. Então a gente tem que ter bem claro isso, que as nossas pautas são pautas da classe trabalhadora. E a gente está dentro dos partidos, apesar das dificuldades que enfrentamos, explicando isso o tempo todo para os camaradas caretas, dizendo a importância da gente estar lá, a importância da centralidade das nossas lutas e principalmente fazendo as disputas dentro dos congressos, dizendo a pauta antiproibicionista vai estar aqui disputando. Vamos estar aqui fazendo a nossa luta, porque é só através de organização política que a gente muda a realidade. Excelente, eu gosto bastante desse texto do Júlio Delmanto, Camaradas Caretas, muito bom. Zelise, total solidariedade a você, sinto muito que você esteja passando por isso, nossa, muito triste, lamentável e assim, idade das trevas, né, que a gente tá, realmente parece que de 2018 para cá a gente passou por um túnel do tempo e a gente tá vivendo séculos atrás, muito triste mesmo. E bom, agora eu queria saber de vocês qual leitura que vocês fazem do momento atual sobre os avanços em relação à maconha e a perspectiva de vocês para o que vem pela frente. Sobre essa questão do contexto atual e das perspectivas, né, do avanço das pautas que nós estamos discutindo aqui, eu quero pontuar inicialmente a seguinte questão, que as eleições desse ano, elas são um marco na possibilidade da gente buscar avanços de direitos ou de pautas que estão estagnadas com base na reconstrução de um terreno democrático ou o aprofundamento dos retrocessos que a gente já vem vivenciando no Brasil há um tempo aqui, né? Principalmente desde o golpe contra a presidenta Dilma. Eu não acredito que elegermos o presidente Lula, por exemplo, que é a partir do lugar que eu estou milito nessas eleições, nos garantirá tudo, assim como não nos garantiu nos governos democráticos e populares que nós estivemos à frente do governo nacional, da presidência nacional. Nós vamos precisar eleger o presidente Lula, obviamente, porque o projeto em que se apresenta é esta possibilidade de reorganização democrática no Brasil, mas, a partir dessa eleição, nós vamos precisar de duas coisas. De eleger, obviamente, uma bancada de deputadas e deputados federais, senadoras e senadores e também deputados e deputadas estaduais que queiram não só resgatar os direitos perdidos com o golpe, que são necessários, revogar uma porrada de reforma que foi feita, de um montão de coisa aí que a gente viu atrasar, mas muito sólidos em avançar a partir disso. E daí eu acredito que entra a pauta antiproibicionista e outras questões, porque a gente não pode só eleger o presidente Lula, eleger uma forte bancada de deputados e deputadas para pegar 2023 e devolver ao patamar que estávamos em 2016, quando a presidenta Dilma foi golpeada. Nós precisamos retomar aquele lugar e avançar em muitos outros aspectos. Não é suficiente mais para o Brasil de 2022 somente estagnar retrocessos. Isso eu tenho muito claro. E eu acredito que os deputados e deputadas que nós vamos eleger precisam estar alinhados e alinhadas nessa perspectiva. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, né? E daí, respondendo a pergunta, também nesse sentido. Porque, obviamente, eu tenho dito por aí também que não basta derrotar o Bolsonaro. Nós precisamos derrotar o bolsonarismo. Nós precisamos derrotar os valores que sustentam o Bolsonaro no poder. E esses valores, eles estão disseminados no conjunto da população. E são valores que sempre existiram na sociedade brasileira, né? E que a gente precisa desses atores, atrizes, sujeitos e sujeitas políticas fortes na defesa de que a gente caminhe para um outro lugar. Por isso, para que a gente avance nesses elementos que a gente está discutindo nesse episódio aqui do Maconhômetro, nós precisamos também de um terceiro ponto, vou fechar com isso, de uma intensa mobilização social.
nós precisamos garantir que a eleição dos deputados e deputadas estaduais e federais que vão sustentar os governos democráticos e populares no Congresso Nacional ou nos estados estejam comprometidos com isso, mas também estejam comprometidos com o fortalecimento da organização popular, porque só a organização popular sustenta as batalhas que a gente precisa fazer institucionalmente. Inclusive sustenta e pode dar segurança para que os políticos cagões, que muitas vezes a gente elege até mesmo de esquerda, avancem naquilo que a gente está falando que é necessário. Então, por isso que eu acredito que há possibilidade da gente avançar se a gente organizar a luta nesse sentido. E é por isso que a gente está aqui, né? Por isso que a gente está tão mobilizado, inclusive de forma suprapartidária, para fazer defesas tão necessárias neste momento. Então, muito legal a fala da Carla, concordo com tudo. O cenário, né, que a gente entrou nesses últimos 4 anos foi super caótico, de retirada de direitos, quando, né, as pessoas que a gente eleger entrarem vão ter que revogar um monte de coisas, né, que foram propostas, enfim, até sobre a lei de drogas, né, sobre a lei da reforma psiquiátrica, né, onde os usuários que têm problemas com drogas, né, que as pessoas interpretam que eles precisam de internação, isso se tornou mais fácil, ou seja, para a política higienista, né, que é isso que a sociedade prega, que todas as pessoas têm que estar curadas e que ninguém pode usar drogas. Então, a gente tem que estar com um discurso bem afiado sobre isso, e até pegando nessa parte dos políticos cagões, eu acho que a gente tem que mesmo bater no peito, e mesmo que a visão, né, do futuro seja difícil de encarar, difícil de levar essa proposta, a gente tem que levar mesmo assim, porque toda vez que a gente fala sobre legalização da maconha, legalização das drogas, as pessoas são obrigadas a pensarem sobre isso. Então, quanto mais as pessoas pensarem sobre isso, a gente pode alcançar o resultado que a gente quer, que é a legalização da maconha e de outras drogas, que é a reparação histórica. Então, é isso. Bom, o desafio que a gente tem pela frente é muito grande e a gente precisa ter firmeza na luta, tanto dentro da sociedade quanto dentro do Congresso Nacional, e perceber que há muitas trincheiras a serem disputadas, pensando tanto na questão dos valores que estão em jogo, mas também dos projetos de lei, como o 399 do Paulo Teixeira, com todas as limitações que tem, seria um avanço muito grande se fosse aprovado. Quando for aprovado, será um avanço muito grande. E pensar as escolhas institucionais. Pensar que o desafio que a gente vai ter vai ser de que forma que a sociedade ela vai dar respostas institucionais às suas demandas. Eu concordo com a Carla, há que se vencer não só o Bolsonaro, mas o bolsonarismo, e essa disputa de valores, ela implica em escolhas que vão impactar o dia a dia das pessoas. Por exemplo, escolhas sobre como que a gente vai gerir a saúde pública, se vai ser de uma perspectiva, do ponto de vista dos usuários, abstêmica ou de redução de danos, se a gente vai tratar a saúde pública com CAPS ou com comunidade terapêutica, que é uma nova roupagem para o hospício. Como que a gente vai tomar essas decisões? Como que vai se articular nossas forças de segurança pública? Se vai ser esse paradigma atual, que é um paradigma militarizado, ou se a gente vai procurar outras formas de lidar com essa instituição. E tudo isso eu penso como trincheiras, porque a gente vai estar lá disputando a tapa, o espaço, com as forças conservadoras, como já é hoje. E aí eu acredito que, além da importância de eleger deputados e deputadas do campo progressista, também é importante as mobilizações. Nesse aspecto eu estou bastante de acordo com a Carla, e eu acho que a gente precisa ter consciência dentro das nossas mobilizações a importância da Constituição e da luta partidária. Na minha leitura, o que levou ao golpe de 2016, em boa medida, foram aquelas manifestações despolitizadas de 2013, onde a galera aplaudia a polícia militar e falava que não podia ter bandeira de partido. Isso é muito perigoso, porque a despolitização da política a gente sabe que favorece a direita. Então a gente precisa ter essa consciência que movimentos sociais e sociedade política têm que caminhar junto para a aprovação das nossas pautas progressistas, para que a gente consiga fazer uma atuação legítima dentro das instituições.
que a gente possa combater figuras como a Damares, figuras como o Osmar Terra, pessoas que são adversários políticos e inimigos de classe. A gente vê, por exemplo, e aí para focar no desafio da pauta antiproibicionista, eu acho que a pauta antiproibicionista, muitos analistas políticos e econômicos dizem que a legalização é inevitável. Se ela for de fato inevitável, a gente tem que disputar que tipo de legalização nós queremos. E nesse aspecto, o famigerado Osmar Trevas, não vou nem falar o nome dele pela terceira vez, senão ele aparece, a hipocrisia da atuação dele mostra o desafio que nós temos pela frente. Porque se por um lado ele faz uma política extremamente proibicionista, tanto acerca da maconha quanto de várias outras substâncias, por outro lado ele quer dar os direitos de venda do CBD em território nacional para uma empresa gringa. Veja que traíra, que lesa a pátria e que oportunista. Então, nesse aspecto, a gente vai ter que disputar no Congresso não só pela legalização, mas qual legalização que nós queremos? A gente não quer uma legalização que branco rico possa comprar produto caro na farmácia. A gente quer uma legalização que atinja positivamente toda a população, sobretudo a classe trabalhadora, com projetos como que a Carla tenta trazer aqui para Florianópolis de acesso ao SUS, mas também porque a gente entende um pouco de terapia canábica que seja mais saudável para as pessoas. A gente sabe que esse modelo proibicionista de isolar a substância para a maconha não funciona. A gente sabe que ficar comprando industrializados, sobretudo da indústria farmacêutica, da gringa, enfraquece a economia brasileira. Então a gente sabe que tem consequências nefastas essa legalização para brancos e ricos que às vezes é pautada no Congresso. A nossa legalização tem que ser outra, tem que ser uma legalização com compromisso social. E o desafio nosso vai ser esse. E as nossas pautas já estão dadas. Uma solução, por exemplo, é o autocultivo. Uma pauta assim óbvia, que resolve para quem quer fazer o seu remédio especificamente para cada quadro. A gente sabe que as várias cepas de maconha são diferentes para cada quadro clínico diferente, específico, e que o certo, tanto do ponto de vista da economia quanto do ponto de vista da saúde de cada um de nós, é que cada um possa ter sua própria planta em casa para criar a variedade que melhor satisfaz as suas necessidades. E dessa forma a gente vai ter que combater o interesse da indústria farmacêutica que quer deter os monopólios. Eu acho que é esse o principal desafio que nós temos hoje em dia no Congresso Nacional do tema da legalização da maconha, e é nesse sentido que eu espero poder estar lá trazendo esse debate e pautando o que a gente sempre defendeu no movimento antiproibicionista há décadas, o autocultivo, o cultivo associativo. A gente poder ter as nossas próprias plantas e o controle sobre o processo produtivo. Saber exatamente qual foi a planta que eu plantei e que tipo de óleo que eu extraí dela. E não simplesmente comprar um remédio por R$3.000 na farmácia que é feito de uma maneira que a gente não sabe como, por uma empresa gringa que ainda leva recursos daqui do Brasil. Eu acho que esses que são os principais desafios que eu vejo dentro do Congresso. Gente, sensacional. Agora, para encaminhar para o fim, eu queria pedir que vocês deem o recado de vocês para os ouvintes, falando por que eles podem confiar o voto em vocês e recomendar o voto em vocês no próximo pleito para os seus amigos, pessoas que eles acham que também vão corroborar com tudo que vocês acreditam. Bom, de novo, Monique, toda a galera aqui que constrói o maconhômetro, eu queria agradecer o convite, né? Agradecer o espaço, agradecer a Zelise, o Vini por mais uma partilha, por mais um momento de compartilhamento de ideias na construção aí de um Brasil antiproibicionista, de uma Santa Catarina antiproibicionista, de uma sociedade em que olhe mais para as pessoas, né, para os direitos, que olhe mais para as mulheres, para o povo da periferia, para o povo negro, para o povo LGBT, enfim. A gente tem compartilhado um projeto muito importante que acho que está para além dos nossos partidos. Como eu falei anteriormente, ele está no campo da reconstituição democrática do Brasil, mas, sobretudo, do resgate à civilidade no Brasil. Houve uma desumanização não só da política, como também das nossas práticas no Brasil, muito incentivada por esse sujeito que ocupa o Planalto nos últimos anos, que a gente precisa rever. Eu acredito que todas as ideias que nós discutimos aqui nos minutos e na hora anterior são parte daquilo que eu acredito,
daquilo que a gente já tem colocado em prática enquanto parlamentar aqui na capital catarinense, sendo a única vereadora do PT aqui na capital, sendo a vereadora mais jovem, compartilhando a resistência de uma bancada de esquerda com os companheiros do PSOL, que é muito pequena, mas de muita luta e muito combativa. E nesse sentido é que eu coloco o meu nome à disposição de uma vaga ao Congresso Nacional com o número 1344. Convido a todo mundo a seguir nas redes sociais também, aí no carla.aires13, no nosso site carlaaires.com.br, tem todo o nosso trabalho como parlamentar e também as nossas propostas, e tanto o meu vínculo com os movimentos sociais e a crença de que a organização coletiva é que pode sustentar os avanços que a gente precisa fazer, ser uma pessoa que tem, sobretudo, uma fidelidade partidária e, portanto, uma fidelidade no projeto que eu acredito, e essa responsabilidade com esse projeto são talvez aí verificados, Monique, que pode dar mais confiança e credibilidade também para a galera que nos ouve buscarem conhecer mais sobre o nosso trabalho, as nossas ideias, compartilharem com os amigos, com as amigas, com os familiares que conhecem aqui de Santa Catarina, e para quem for daqui, digitar o 1344 na urna ou em qualquer outro companheiro e companheira que seja do campo de esquerda, porque nós precisamos eleger essa forte bancada. Muito boa a fala da Carla. A gente precisa mesmo resgatar a civilidade, a empatia, a tolerância nos discursos que são diferentes, porque a gente vem observando, eu pelo menos observei no meu entorno que as pessoas não estão muito respeitosas e tolerantes com o discurso que é diferente. Então, saber ouvir e pensar, e tudo bem se não concordar, mas ouvir, as outras pessoas, enfim, sem partir para a violência. Eu sou uma grande defensora da redução de danos, da política de redução de danos. Então, acredito que se o povo se unir mesmo, porque muitas pessoas também não gostam de política, eu ouço muito, eu não gosto de política, mas não tem como não gostar de política estando numa sociedade que precisa, se posicionar politicamente, porque até não se posicionando, você está se posicionando, então que seja da maneira eficaz, que é votando em pessoas que chegando lá vão nos representar de alguma maneira, seja eu, seja outras pessoas, mas que tenha esse viés antiproibicionista e de reparação histórica, que é super importante, e também de fortalecimento do SUS, porque o nosso sistema de saúde, ele é para todos, ele é universal, e quanto mais a gente fortalece o SUS, menos filas vão ter, mais atendimentos vão ter, os próprios profissionais estão sucateados. Eu sou profissional, do SUS, e eu sei como tá difícil, porque o nosso patrão é o prefeito, é a repartição pública. Então, a gente tem que escolher bem as pessoas que estão lá, porque eles que vão comandar, Foi a gente que pensou que eles teriam a nossa ideia, Léa, ou às vezes nem pensou e votou porque simplesmente tinha que votar em alguém. Mas sempre colocar isso como fato importante mesmo, de colocar pessoas lá que vão ser da nossa ideia, que vão nos representar de alguma maneira. Então, se vocês, vocês podem entrar nas minhas redes sociais, @zelise5420, me conhecer lá, enfim. E é isso aí. Muito obrigada, pessoal do Maconhômetro, vocês sempre desmistificando mitos, levando informação para a galera, chamando a galera do ativismo, porque a gente precisa se colocar também. Muito obrigada aí pela oportunidade, e estamos juntos para qualquer coisa. Valeu. Primeiro de tudo, eu quero agradecer também ao pessoal do Cannabis Monitor, as minhas amigas que estão aqui conversando comigo sobre esse tema tão importante. E eu acho que, além da questão política, eu quero pedir para todo mundo que estiver ouvindo a gente para fortalecer os movimentos sociais. De qualquer lugar do Brasil que você esteja escutando a gente, fortaleça a Marcha da Maconha, o movimento feminista, o movimento LGBTQIA+, o movimento negro, participa das manifestações, acompanha ou construa com a gente a possibilidade de um Brasil mais progressista. E através dos movimentos sociais que a gente consegue fazer pressão na política.
A pressão na política ela é importante também para que a gente possa ter um Congresso, ter uma Câmara, seja ela a Câmara Municipal, seja ela o Congresso Nacional, que esteja sensível ao clamor das ruas, ao clamor dos movimentos sociais. E para isso é importante a gente eleger deputados do campo progressista, eleger deputados que vão estar comprometidos com as lutas. A gente sabe o poder que o Congresso Nacional tem, que a gente viu um Congresso Nacional derrubar uma presidenta legítima sem nenhum motivo jurídico, nenhuma lei para isso. A gente está vendo um Congresso Nacional que governa enquanto o excrementíssimo passeia de jet ski e faz as cornociatas dele pelo Brasil. Então a gente tem que entender que quem governa esse país é o Congresso. Então a gente precisa saber quem a gente vai votar para deputado, saber em quem que a gente vai confiar para estar lá dentro dessas câmaras, tomando as escolhas institucionais e fazendo as leis que vão reger a nossa vida. Se você acredita na legalização da maconha no Brasil, ofereço a minha candidatura a deputado federal. Vini Lanças, 5042. Segue a gente nas redes sociais, em todas elas está lá o mesmo nome, Vini Lanças com cedilha. E, mais uma vez, muito obrigado e seguimos na luta pela legalização. Bom, é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim do nosso papo com as candidatas Carla Aires, do PT, Zelisa, do PSOL, e o candidato Vini Lanças, também do PSOL. Muito obrigada aos três por essa troca e boa sorte no pleito. Que a gente consiga ampliar cada vez mais as nossas pautas nos espaços institucionais. Estou aqui na torcida por vocês e quero muito que vocês possam ser resistência nesse espaço, que é um espaço muito difícil, que é o da política institucional. E muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Esse foi o Maconhômetro Política, trazendo para a troca os atores que estão disputando as nossas causas nos espaços da política partidária pelo Brasil. E parabéns pela coragem, gente! Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar também e nos ajude a ampliar o debate político sobre a maconha e as drogas no Brasil. Apoie o Cannabis Monitor, curte, compartilha e, se puder, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.c/Cannabis Monitor. Eu fico por aqui, um salve para geral e até a próxima entrevista.